Olá, boa noite. Estamos com mais um episódio e duas convidadas sobre um tema muito importante na sociedade de uma forma geral. Estamos no mês abril, num mês azul, e, portanto, precisamos falar sobre inclusão. O nosso tema hoje, ele chama atípico. Olha que legal, hein? Ocupando a cidade com inclusão, afeto e movimento. Logo, logo, vocês vão compreender sobre o que eu estou falando. Eu sou a Audrey Braga. Olá, boa noite. Boa noite, que bom estarmos aqui. Hoje, esse mês, né, o tema sobre TEA, né, sobre os aspectos que envolvem, né, o TEA. E hoje nós temos duas convidadas que vêm falar de um projeto muito interessante, né, que acontece aqui em Brasília. Se você não é de Brasília, mas é do entorno, né? De repente dá para participar, elas vão explicar. E eu queria só falar uma coisa que eu vim agora no trânsito. E aí um outro motorista me deu uma fechada, assim, eu tive que subir, assim, quase que subiu o paralelepípedo, né? Mas correu tudo bem, depois ele foi embora, eu deixei para lá, não vou discutir. Aí eu fiquei pensando das regras de trânsito, né? Das regras de segurança e de convivência no trânsito. Então, eu posso ter um carro muito bom, como posso ter um carro médio, né? Como posso estar de bicicleta, né? Como posso estar de moto. E existem regras para a gente andar. Essas regras, o que elas fazem? Qual o objetivo das regras? Então, trazer segurança, trazer informação e tanto trazer assim, uma boa convivência em comunidade. Exatamente. Ali eu estou especificamente falando de comunidade no trânsito, né? E aí eu vim pensando, eu falei, como nós, às vezes, nos perdemos na visão de sociedade, na visão do outro, né? Na visão de que eu faço parte de uma comunidade onde que eu preciso conhecer todas não estou falando regra, mas todas as organizações para que eu tenha uma convivência pacífica na sociedade. Então, eu não sou melhor nem sou pior. Eu sou uma pessoa que convivo com outra pessoa e eu preciso aprender a lidar com tudo. E aí, vim pensando, eu falei, gente, como nós, enquanto sociedade, muitas vezes fracassamos, essa é uma fala de uma colega nossa aqui, da Natália, que ela fala que a gente muitas vezes fracassa enquanto sociedade, porque eu não olho para uma comunidade que eu faço parte. Né? Então, assim, não tem uma diferença que possa me afastar daquela pessoa. Tem um relacionamento, uma forma de eu me relacionar para que eu tenha uma boa convivência e respeitando as diferenças, respeitando a diversidade. E aí eu fiquei pensando, me veio o projeto, a conversa de hoje, né? Que a gente vem pensando. E aí eu fiquei pensando, pois é, o trabalho que vocês vão compartilhar conosco aqui, né? Que vocês já fazem, tanto que vocês já fazem, tanto quanto esse evento pontual, eu vejo isso, sabe? Eu vejo a gente conhecendo, se informando, porque eu faço parte dessa comunidade, sim. Eu tenho responsabilidade, sim. Eu me deparo num ônibus, eu me deparo num carro de aplicativo, eu me deparo num shopping, e eu preciso entender que aqui é a Vina, mas ali é a Audrey, ali, né? Com outras necessidades. Com outras necessidades, e eu não posso, né? Meu direito termina onde começa o do outro. E aí eu vi esse projeto meio que, perdão pela analogia que eu fiz do trânsito, né? Mas é porque eu vi assim como é importante a gente saber de tudo para que a gente saiba lidar com todas as questões, porque nós somos um só. Nós somos vários indivíduos num só ponto que é uma sociedade, né? E nós precisamos conhecer, saber, respeitar as diversidades, as diferenças. Então, é só uma observação meio que como é que se diz assim, eventual que aconteceu, mas que me remeteu a esse projeto de vocês, né? Então, tá aí, vamos lá, vamos continuar, né? Vocês têm expertise, a gente não pode nem falar muito aqui, né?
Me chamo Flávia Amaral, né? Sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da OABDF. Também sou secretária-geral adjunta também da mesma comissão do Conselho Federal da OAB. Apesar de eu estar em vários cargos, eu também sou mãe atípica, acho que essa é a minha principal função nesse mundo, meu principal propósito nesse mundo. Gostei muito da sua analogia com a questão, com esse contexto dos autistas, porque nós estamos realmente vivendo numa sociedade que acha que ficar no seu mundinho, ficar só nas suas questões, nos seus problemas, resolve. E eu acho que esse tema, a comunidade autista precisa que todos abracem todas as violações, tudo que envolve o autismo. Por exemplo, quando você tem um bullying na escola, o problema não é só do garoto que está causando bullying ou da família do garoto que está causando bullying. É da merendeira que está assistindo. É do faxineiro que passou e olhou. Do guardinha. Do guardinha. De todos. Essas pessoas, elas vivem muito omissas a tudo isso, achando que não é problema delas. Mas a gente precisa chamar, como esse programa muito bem fala a mulher, e eu acho que a mulher é a que mais atrai nesse sentido, chamar a responsabilidade, que as mulheres estão se responsabilizando. 70% das mulheres que têm filhos com deficiência, isso não é só autismo, são abandonadas pelo parceiro. Então essas mulheres, elas se veem sozinhas, e a gente tem buscado esse processo de chamar para a responsabilidade, não só quem busca isso é quem tem filho autista, ou só quem busca esses direitos é gente que tem um sobrinho pelo menos autista. Eu acho que nós precisamos que todos se responsabilizem. Quem é simpatizante da causa, quem não é, todos precisam perceber que existe um outro ser humano que precisa de apoio, que é diverso e que eu preciso conhecer, porque, na minha concepção, incluir não é só você chamar para festinha de aniversário, só você colocar naquela sala de aula. O incluir é você chamar para dançar. Exatamente. É você chamar para o convívio. É você adaptar na escola. E esse processo está sendo muito difícil para todo mundo, começando pelo desconhecimento. O segundo ponto, por não ser visível, porque o autista, ele não tem cara. E você vai ter, hoje, níveis de suporte. Alguns com mais suporte, outros menos suporte. Mas como antigamente, que eu acho péssimo também, antigamente era o retardado, era o menino estranho, né? Uma fala que não só discrimina, mas exclui, que causa mal-estar nas pessoas. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar a sociedade no sentido de, se nós vamos dar nomes e outros nomes que não autista, que seja então aquela pessoa, focado em especialidades, porque não é para trazer a autoestima para o outro. Por que não? Por que nós começamos a regredir enquanto sociedade? Né? Por que a gente não consegue valorizar o outro? Por que a gente não consegue ver que talvez a diferença me acrescente em alguma coisa? Então eu deixo um pouco da reflexão, para que a gente possa início, trabalhar, né? só o início, para que a gente em casa, ó, é só o início. Primeiramente, eu queria agradecer, né, as meninas do Fala Mulher. Eu sou Natália, já é a minha segunda vez aqui, e estou muito feliz pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Natália Mariá, sou mãe, né, como Flávia bem disse, sou mãe atípica, em primeiro lugar, né, a minha vida hoje é em função do meu filho, do Gui. Depois sigam lá no Mundo do Gui Teia, lá no Instagram, que eu mostro o dia a dia dele. E tudo começou com ele, né? Porque era um menino muito bonito, que chamava muita atenção. Demoramos muito a receber o diagnóstico por não ter essa cara, não ter seletividade, que são os primeiros sinais.
Então, só tivemos mais pra frente, mas fui mostrando o dia a dia. E nesse dia a dia, eu fui conhecendo outras mães e vendo que essas mães estavam totalmente invisibilizadas. E aí, dali surgiu o roteiro atípico, que eu queria dar voz e visibilidade para essas mães. Primeiramente, foi ouvi-las. Depois eu fui vendo que depois que eu entendi um pouquinho mais, né, porque o autismo é uma caixinha de surpresa, depois que eu fui entendendo um pouquinho mais sobre autismo, eu entendi que eu precisava ali fazer um movimento de eventos para trazer conhecimento, informação, porque ali eu entendi que o cuidado começava primeiramente com a mãe. Porque não adiantava meu filho estar 1000 horas na terapia, né, sem eu cuidar com carinho da mãe. Por que a gente está falando da mãe? Como a Flávia muito bem disse, 70% são as mães que cuidam. E não só cuidam, são as provedoras, né? Então, ali eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ao tempo que eu fui ali desenvolvendo esse projeto, eu fui vendo que eu precisava ter conhecimento, informação e passar tudo isso para essas mães e acolhê-las. É isso. Muito bem. Então, aí surgiu o roteiro, né? Então, a gente quer, além de conhecer o roteiro e o trabalho de vocês, entender o projeto Eixão, né? Eixão atípico, que transforma um espaço público num espaço de pertencimento. Como é que surgiu? Vamos começar por aí. Como é que surgiu o Eixão atípico? Conta aí, amiga. Menina, Quanto tempo tem? 4 anos, né? É uma vez por ano? Uma vez por uma ano. vez por ano. É um evento que é da ordem, só que foi pensado, primeiro nós tínhamos na comissão de defesa algumas mães angustiadas com o fato de que nós não tínhamos tempo para nada. Era todo o tempo levando o menino para a clínica, levando o menino para isso, levando o menino para... E nós estávamos assim, nós nos víamos cansadas o tempo inteiro. Eu falei, não seria maravilhoso um evento que a gente conseguisse juntar esporte, que a gente conseguisse que tivessem umas terapeutas ali de olho nos nossos meninos, e a gente conseguisse se divertir? E a gente conseguisse dançar um pouquinho? Será que a gente não consegue fazer uma coisa assim? E a gente começou como uma... Seria amiga, foi um cafezinho. Nisso a gente depois Foi no sentou com um café, né? Eu, você e Mainara, que é a nossa outra colega, que também, né, é uma das idealizadoras do projeto. A gente tendo essa conversa, e aí foi... E aí a gente estava nisso. Em que momento que a gente pode ter esse respiro ali? Então a gente pode ver uma aula... Sabe que eu fui fazer um dia uma aula de charme, achei interessantíssimo. E aí eu fui caçando essas profissionais, achei uma professora de charme no DF. O que é a professora de charme? Dança charme, aquela dancinha que faz passinho. Faz passinho. Faz Famoso passinho. passinho. Não é isso, é? Aí eu te Década de 90. Década de 90. Foi tudo meio que década de 90. Pra gente poder dançar um pouquinho. Eu tô perdida. Aí depois, falei pras meninas, o que me desopila, às vezes eu tô com tanta raiva, eu tô com tanto peso que eu quero fazer, que o boxe me alivia, meninas, e eu falando pra elas. O boxe me alivia. Eu falei, gente, será que meu professor de boxe aceita dar uma aula de boxe assim, meio que inclusiva também, que tenham mães, tá? Pronto, e a gente foi com alguns profissionais e a gente foi maquinando isto com música e algumas clínicas abraçaram para nós vamos ficar ali norteando essas crianças, né? E ali a gente foi e a gente começou a empolgar muito. Quando a gente viu, já tinham muitas atividades, tinha yoga, nós tínhamos aula dança de charme, nós tínhamos Michael Jackson, um garoto pediu para dançar, que era autista, pediu para se apresentar, porque ele viu que tinha música. E aí quando a gente viu a coisa, no primeiro eixão já foi ficando grande. E deu muito certo, não foi? Porque nossa. A gente se divertiu. E, ao mesmo tempo, a gente não estava muito preocupada com a segurança dos nossos filhos, porque tinham terapeutas por ali, tinham meninas que entendem de crise. Então, meio que a gente estava de olho nas crianças, mas, ao mesmo tempo, também se divertindo. E, além disso, brinquedos, né? Brinquedos sensoriais, Sim. né? Então, já tinha um espaço sensorial, tinha pula-pula, piscina de bolinha, né? Brinquedos infláveis.
Então, assim, e foi engraçado que no primeiro, eu lembro agora, me vem a memória, a gente levou, né, a musicalização, né, que foi até a Carol, o Instituto da Carol, maravilhosa, um beijo, Carol, você tá ouvindo a gente, né, do Instituto Autismo. E no primeiro foi muito raiz, a gente sentou no chão mesmo, não tinha nem tapume, porque foi assim, muito assim, no improviso, e foi uma musicalização incrível, foi maravilhoso. Lembro aqui, fiquei aqui lembrando, assim, de quanto raiz foi nosso primeiro evento. Deixa eu só esclarecer quem está em casa, o público de casa, que não é de Brasília, né? De Brasília. Aqui é o Eixão, né? o que é o que é o Eixão? Eixão? Aqui elas vão falar do Eixão atípico. O Eixão é uma pista que liga a asa norte à asa sul. E nos domingos e feriados, esse trecho que é quilômetros, né? O quê? Acho que é uns 15 Uns 15 quilômetros de ponta a ponta das duas asas, ele fecha para que é uma área uma rua de lazer, vira uma pista de lazer, considerando que tem 4 pistas de subida e 4 pistas de descida. Então, fica aquela largura grande, as pessoas andam de bicicleta, fazem eventos. Então, elas aproveitam que essa pista está fechada todo domingo e feriado, então elas promovem o Eixão. E tem uma parte de grama, né? Tem uma parte e gramada e tem a parte da pista, né? Então, é só para você que está em casa, que não é de Brasília, saber, mas com certeza pega essa ideia, né? Leva para a sua cidade que essas ruas de lazer, elas estão se proliferando, né? Em vários lugares, né? Sim, é só um... Sim, tanto pegando seu gancho, que a Mirella, lá de São Paulo, né, que também tem um podcast, eu mandei pra ela, né, e ela falou assim, caramba, que incrível! Ela falou assim, caramba, nossa, a gente não tem um evento desse aqui, seria fantástico. Ela tava elogiando o nosso evento. Tá, então vamos lá. E mesmo, mas aí seguindo, vai. Aí vocês montaram e fizeram raiz. Raiz, o primeiro foi. Senta no chão. Bem Levamos raiz, caixa de bem som. raiz. Não tínhamos DJ ainda, era uma caixa de som, né? E aí aquilo foi, o que aconteceu? As pessoas iam parando e iam perguntando o que estava acontecendo. E obviamente que era algo voltado para as famílias atípicas, a princípio. E era um evento da Ordem, a Ordem comprou camisetas, financiou com camisetas. A gente fez alguma coisinha, mas não era para fazer uma coisa pequena, na verdade. E aí ficou uma coisa de todo mundo querer esta camiseta. Ficou um negócio, eu quero camiseta. As clínicas queriam para as meninas trabalharem com as camisetas. Sim. E aí eu fiquei, gente, será que a gente consegue para o próximo mais camisetas? Né? E aí a gente foi desenvolvendo. Quando a gente percebeu, eu falei, gente, olha, não só autistas quiseram também protagonizar, o que é muito importante, a gente também consegue que esse autista venha, o que não tem sensibilidade auditiva. O que tem sensibilidade auditiva também pode se afastar um pouco do som, que não tem problema. Algumas pessoas bem amplo, começaram a financiar com salas sensoriais ao ar livre, caso eles tivessem alguma crise. Mas o mais importante, eu acho, que foi a conscientização de quem não está nessa bolha. Porque quem passa no Eixão quer saber o que está acontecendo. Exato. E nesse processo a gente conseguiu alguns panfletos sobre os direitos, e aí algumas pessoas explicam o que é. É como eu enxergo hoje o Eixão? Como se as pessoas típicas viessem e você conseguisse mostrar um pouco deste mundo para elas. E ali elas se divertem porque as terapias, elas estão muito modernas. Então elas se divertem com algumas terapias também, os típicos fazem. Sim. Também A dança, por exemplo, eu dançaria. estão ali também participam da dança. E aí você vê o Fica show. muito invertido, né? Fica o típico participando do atípico. Exatamente. Fica invertido. Exatamente. E aí sensibiliza de uma outra forma, né? Você faz uma psicoeducação total invertida. Porque né? o preconceito Isso ele tem que ser muito inteligente. Quando o preconceito ele tem essa coisa, né, de não ser, ele vem porque eu não conheço.
Então, quando eu enxergo, quando eu vou e tô nesse evento, calma aí, não é bem assim. Exato. Né? Você vai trazer, você vai primeiro captar uma informação, você vai ter ciência do que. Muito Quando você interessante. estiver em outro espaço e alguém falar sobre, você vai falar, pô, fui num evento super bacana, cara, tive uma vivência. E é isso, a gente queria, né? Principalmente depois a gente foi entendendo com os anos que a gente tinha que trazer realmente as famílias típicas, né, para verem, observarem o que é. Eu, por exemplo, lá em casa, né, eu tenho o Gui, que tem autismo, e a Bebela, de 5 anos, que não é. E ela fica muito curiosa, Esses dias, assim, ela chegou, eu achei tão bonitinho, ela estava na escola e ela falou assim, mamãe, não faz sentido eu ir mais ir para a escola. Eu falei, mas por que, minha filha? Não, porque o Matheus é um amiguinho dela, é autista. O Matheus não tá indo. Então, se o Matheus não tá indo, não faz sentido de eu estar lá. E aí ela quer saber, ela quer entender esse universo, né? Ela faz muita cópia, né? Do que eu falo com o Gui e tal. Então, acho que é muito importante esse evento. É um evento feito por mães, né? Somos mães, não tem nenhum vínculo político. É feito do coração, de muito amor, né? De muito suor também, porque é difícil lidar com muita gente. Porque agora tá crescendo, né? Tá. Quer dizer, tá crescendo, não, ele cresceu, né, na Muito. verdade, né? A cada 31 nascidos, um é autista. E aí a gente não tem muita ideia também de quem seja ou não, né? Eles estão aí. E a gente sabe que agora não querem mais estar em casa. Né? As mães também estão saindo mais, Sim. elas querem sair mais. Exatamente. Então, os lugares precisam se preparar mais para receber, precisam ter adaptações. O que eu acho interessante é que quando você traz esse processo de trazer o típico, convidar o típico para estar ali, ele começa a perder um pouco do preconceito. Porque ele vê, gente, por quê? Porque o preconceito, o principal do preconceito está na ausência de convívio. E ali ele convive, de alguma maneira. Então você vai ver ali pessoas típicas brincando com autistas nível 3. E você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Né? E você começa ali, tá naquele espaço agradável, leve, ou seja, não precisa ser um fardo. Não precisa... Você não precisa ter vergonha, né? De e quem não, você não é, da precisa sua ser família, algo né? tão pesado, porque logo quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, do João, que é autista, nível 2, eu ia nos espaços, eu ia na Câmara Legislativa, gente, era um chororô. Não que não seja um sofrimento. Sim. A gente não pode romantizar também, a gente sabe que existe o sofrimento. Mas se você também só enxerga o sofrimento, você não vive. Você vai viver se lamentando, então. E eu acho que essa geração de mães que estão recebendo já seus diagnósticos, estão vendo tratamentos mais modernos, que não é mais na base do choque, sabe? Já estão vindo no sentido de, não, eu quero que o meu filho esteja incluído e eu não vou sofrer, eu vou exigir. E quando você faz isso, eu tenho percebido o empoderamento dessas mulheres de uma maneira incrível. Porque como o Flávio da nossa comissão muito fala, né? Ele falou assim, Flávia, eu não tenho medo da polícia, mas de mãe atípica eu tenho. Porque elas vão até o inferno por esse filho, para adaptar, para chega num local, o aeroporto não está pronto, ela vai lá e reclama. É uma mãe barraqueira, é uma mãe que exige. E tem que ser, tem que ser. Às vezes elas estão precisando da gente, às vezes é só um empoderamento, né, Nath? Às vezes é só... São Ser mães ouvidas. advogadas e que me ligam às vezes... Encorajamento, né, também. Que me ligam só para Sim. falar, Flávia, o colégio fez isso, o que eu faço? Judicializa. Se você é advogado, você vai conseguir. Outro dia, essa mãe mesmo judicializou, ficou e conseguiu tudo. Ela só precisava de uma força. Ela não precisa de uma outra advogada para advogar para ela. Ela não precisa de... Ela só precisa de um empurrão. Só que, como você falou logo no início, as pessoas estão muito voltadas para si, para os seus problemas, para as suas coisas, para a sua correria. E não querem, às vezes, só ouvir um pouquinho. Tem muita mãe que só quer desabafar. Mas nada, aquilo ali ajuda. Porque, infelizmente, nós temos, né, mães que se matam seus filhos porque não vem saída.
E se a gente não traz essa fala de que, calma, tem saída, calma, judicializa, calma, muda de escola esse menino. Se a gente não tem esse tipo de fala, essas mães, elas realmente entram num processo depressivo muito sério. E tem mães, tem mães, tem mães que também, a gente ouve muito isso no chão, né, nesses 4 anos. Mães que falam pra gente, eu não saio com meu filho, eu não vou com meu filho para lugar nenhum, mas pro Eixão eu vou. Porque eu me sinto pertencente, eu vejo outras famílias parecidas comigo, eu vejo assim, eu não tenho vergonha, eu vejo isso, eu falo assim, eu não tenho vergonha de nada, mas eu vejo que a grande maioria tem essa, né, dificuldade, né, e super válido, mas lá elas se sentem muito pertencentes. Toda vez, né, amiga? Toda vez elas ficam lá. A gente, nós enquanto cidadãos, né, ou não só como cidadãos, mas quando nós fazemos parte de um grupo de representatividade, né, eu acho que eu vejo o Eixão como promovendo uma cultura de respeito às diversidades, né, às diferenças. Então, você abre, você vai para fora, você usa um espaço público para você mostrar uma realidade que qualquer um de nós se depara com ela, né? Então, eu vejo que eu tenho uma concepção em relação a preconceito que, você tem preconceito... Eu tenho muitas pessoas que têm preconceito. Uma pessoa que tem preconceito ela tem preconceito com qualquer coisa. Né, com qualquer coisa diferente daquilo que ela encontra como verdade. Então, assim, o preconceito não é só com TEA, mas o preconceito é tudo. Reclama no trânsito, reclama do lugar dela no banco, ela vai reclamar do estacionamento. Então, assim, por que tem estacionamento para isso? Por que não tem estacionamento para aquilo? Então, uma pessoa que é preconceituosa é uma questão de cultura. É uma questão de estrutura, é estrutural. Eu vejo que é um preconceito estrutural que nós temos, né? E a gente acaba naturalizando isso, né? Eu tenho 2 questões para perguntar para vocês. Primeiro, orçamento. Porque quem está nos ouvindo, de repente, está numa cidade que quer fazer um evento como esse, né? Você falou que era da OAB, não é isso? Hoje o roteiro atípico coordena isso. Como é que é o orçamento? Vocês conseguem verba de empresas privadas, do segundo setor? Como é que funciona isso? Para vocês fazerem... Você falou que tem brinquedos infláveis, tem dança, então isso implica som, DJ... Como é esse orçamento? No começo era mais a ordem, né? E nós, clínicas e mães, uma coisa mais... Como é que fala? Caseira, né? Com os anos a gente foi vendo que mais aderência, mais as pessoas queriam estar com a gente, as clínicas, né? As famílias, né? E com isso, com os anos, esse ano, por exemplo, a gente já tá, né, minha amiga? Aí você pode falar melhor, né? Dos patrocinadores. Nós começamos assim, cada um, como se fosse uma festa em casa, que as pessoas não têm muitas condições. Aí a gente começou, cada um dá uma coisinha. Aí vinha uma clínica que podia mais, pagava o DJ. Uma outra que poderia pagar uma pipoca. E assim a gente foi construindo o nosso primeiro, uma troca. Não passava dinheiro, não passava nenhum valor por nós. Sim. Foi tudo troca de serviço, o serviço e pessoas pagando o que iria levar. Sim. Era isso. Quando começou a potencializar, aí a Caixa de Assistência tem, né, os seus, obviamente, quando também recebe verba de alguma empresa, alguma coisa assim, eles precisam prestar contas. Então, existe uma pessoa que vai atrás de patrocínio da própria Caixa de Assistência da OAB, e nós também começamos a correr atrás de patrocínio para potencializar, porque falavam pra gente, só tem 100 camisetas. Eu falei, não, mas eu quero 500. Se eu quero 500, eu vou ligar
para uma empresa X. Aí a outra dizia, ele é meu amigo da empresa tal, então eu vou correr atrás E dele. hoje as pessoas querem estar num evento desse, né? Exatamente. É muito importante, É né? verdade. A empresa estar num evento como Exatamente. esse, né? Primeiro, Exato. feito por mulheres, né? Nós mulheres. Então, assim, todo mundo, cada vez mais, e vendo a potência dessas mulheres, a gente mostrando isso, né, de uma forma muito clara, né? Não tem envolvimento político, né? De uma forma clara Sim. que é feito de coração, com todo amor. E eu acho que é isso. E cada vez mais a gente está conseguindo novos patrocinadores, porque não é barato um evento desse, né? A gente tem que pensar na logística. É muito, mas a gente vai se ajustando e as empresas já sabem desse evento, né? Acho que a Flávia pode contar que a experiência do Correio Brasiliense, quando foi no último? Foi. Que você falou que foi incrível, que eles falaram com você. Incrível. E ela falou, Flávia, eu nunca tinha visto isto antes. Porque, para mim, isso aqui é um sonho. Você está vendo todo mundo convivendo sem problema. Essa quantidade de pessoas se divertindo, trazendo o autismo com leveza. E eu tô vendo todo mundo muito feliz, as crianças se divertindo, sejam autistas ou não. E até quem estava trabalhando, por exemplo, o bombeiro vai, né? Porque a ordem oficia todos esses órgãos Isso. para estarem lá. E o carro do bombeiro deixava muito à vontade, as crianças mexerem em tudo. Até essas pessoas que estão ali também estão muito acessíveis, estão muito acolhedoras. E realmente, quando a gente está lá, a gente começa a se emocionar, Se emociona. não só com tudo que a gente está assistindo, mas com esse convívio, que era o que a gente queria, era tornar possível esse convívio, mas também com a alegria de todo mundo que está trabalhando ali. Tá todo mundo muito feliz, trabalhando num domingo, trabalhando bastante. Gente, se doando, Não né? é? Muito. É. Deixa eu só fazer a outra pergunta aqui. Aí agora é Florestan, típico. Ela pode até acontecer e desembocar lá, mas é uma curiosidade que eu tenho, não curiosidade, mas Curiosidade. uma fala que eu tenho, uma fala que eu quero promover é a interseccionalidade. Quer dizer, eu vou fazer um cruzamento, né? Eu vou cruzar vou cruzar o roteiro atípico com a intersecção com gênero, raça e classe. Gênero nós sabemos, a maioria são mães, mulheres, não é isso? Sim. Tá. Classe nós sabemos, porque temos crianças atípicas, mães atípicas em todas as classes sociais, certo? Sim. Agora, raça. Por que raça? Porque eu acompanho uma mãe atípica preta, no Instagram. E ela fala sobre as dificuldades que ela tem, não só de ser uma mãe atípica, mas de ser uma mãe atípica negra. E que ela tem mais dificuldade de acesso, de voz, do que as mulheres brancas. Vocês veem isso? Super real. Muito. Com certeza. Nós temos uma questão que esse processo ele é muito duro para quem não só é o PCD, mulher PCD, ela já é excluída. Por ser mulher. Por ser mulher, já é diminuída. O fato de ser mulher já diminui, digamos assim, no nosso modelo patriarcal. E você tem vamos colocar assim, pessoa com deficiência. Essas pessoas eram jogadas em abismo, historicamente, para não estarem em sociedade, exatamente. porque elas não alcançam. Os negros, eles são inferiores, porque eles também não alcançam, é uma raça inferior, é uma raça que não alcança a raça branca. Então, daí você não tem como tirar esse processo histórico de todas essas pessoas. Então, sempre você vai ver em espaços de poder também, homens brancos, seja na política, seja na ordem, seja em qualquer lugar de fala, inclusive, porque aqui, eu achei interessantíssimo o nome desse programa, porque realmente as mulheres elas foram podadas, durante muito tempo elas eram podadas, porque elas não podem falar.
essa moça não pode falar se ela nem casa. Ela não vai casar. Ela não pode ter mais conhecimento do que o seu marido. Então, assim, nós temos um processo histórico, e essa desconstrução, ela é muito difícil. E aí você soma. Se é PCD, é uma mãe atípica que tem um filho com deficiência, é negra. É mais A uma questão. carga histórica dela é muito maior. Se for gay, aí Só nós vai vamos só agregando, agregando. Agregando dificuldade. Porque ainda tem isso, né? Porque já se sabe que hoje, dentro da neurodivergência, o número de homossexuais é muito maior, né? Então, a gente tem muitas frentes aí. Quando chega para você uma questão vocês tratam disso? Porque assim, Sim. essa questão de raça é muito, hoje em dia, é uma coisa que está muito fluente, né? Vou falar pelo eminente. roteiro, né? Agora vamos falar um pouquinho do roteiro. O roteiro tem eventos anuais, além do Eixão, que proporciona, né, para que essas mães de nível 3, negras, asiáticas, estarem lá e serem pertencentes, serem protagonistas, né? E a gente faz outros eventos durante o ano, porque o que acontece? Hoje o autismo tem essa questão financeira de ser muito caro. Hoje, para você ter um tratamento, é muito caro. Então, eu senti realmente uma necessidade de juntar mães, juntar profissionais, para a gente dar um pouquinho mais de conhecimento. Então, o Roteiro Atípico faz lives, traz também eventos que vai ter um momento que as crianças vão brincar, vão ter momentos de interação, mas também vão ter momentos de informação, de capacitação. Então, a gente traz profissionais do direito, médicos, né, terapeutas ocupacionais, musicalização, pedagogos, porque é isso, a gente pega crianças de 2, né, nossos eventos de 2 até 15 anos, que é a nossa média, para trazer realmente capacitação para essas vocês mães. trabalharem, inclusive, essa vulnerabilidade em Total. relação à raça. Né? Total, que é a grande maioria. E aí, pegando esse gancho, aí a Natália já teve com a gente, é o que a gente também acredita em termos de informação, né? Você falou do nome do programa, do Fala Mulher. A gente tem uma fala aqui, que é quando uma mulher fala, as outras são ouvidas. E a gente acredita muito nisso, e a gente acredita muito num outro projeto que a gente tem, que se chama Cuidando do Cuidador, que a gente não tem muito braço com ele, né? Mas nós acreditamos nisso, também acreditamos lá, que informação faz muita diferença, né? E nesse caminhar pequenininho que a gente tem lá no Cuidando, por isso que eu estou até com um colarzinho do Cuidando, que é para estar lembrando que a gente, nesse caminhar pequenininho, a gente busca estar trazendo pessoas que possam estar contribuindo com experiência, com informação, né? E porque é isso, as pessoas solitárias, as mães que ficam solitárias, se sentem abandonadas e muitas vezes pouco informadas e até com pouco acesso, que é um número considerável de mães, né, gente? Eu acho que deve começar a pensar, agora vamos voltar para o Eixão Atípico, minha cabeça estava assim, de ser regionais, não, por exemplo, fazer no Samambaia, né, fazer promover esse mesmo projeto nas outras cidades, né? Porque eu sei que muita gente não vê, né? É um desafio fazer isso. Porque as pessoas, muitas não veem no plano. Por uma série de questões. Sim. A gente sabe tudo bem que hoje o metrô é gratuito final de semana, mantém isso? Tá mantido, né? A gratuidade no final de semana, né? Então, quer dizer, é domingo, né? Porque é o dia que fecha o Eixão, não é isso? Para lazer, né? Então, talvez promover nesses outros lugares, não é só entrar no metrô, você não vai gastar, né? Você vai entrar no metrô, vai ser gratuito para ir e para voltar. É durante a manhã? Sim. Isso. É durante uma manhã, né? Isso. Vai ser dia 26, atenção. Atenção. Dia 26 de abril, De 9 às 13, na altura da 109 Sul.
Esperamos vocês lá. Então, tem uma estação do metrô ali. Sim, em maravilhosa, frente, que tem elevador e né? tudo. Então, você que mora na Ceilândia, que mora na Samambaia, que tem metrô, né, vindo de lá, eu não sei, eu acho que a gente pode expandir esse projeto, porque eu acho que é um projeto que não é só para as mães atípicas, para as famílias atípicas, mas para as pessoas, para entrar nessa inclusão que eu falei. Real. Porque eu acho que essa inclusão é muito mais de quem é típico do que quem é atípico. Sim. Não, porque faz, na verdade, uma interação ao contrário, né? É, E traz aí- o típico para um mundo do diferente, vamos chamar assim. Mas em algum momento vocês pensaram nisso que a Davina falou, de levar para outras regiões do Distrito Federal? Muito. A questão toda é porque, como eu sou presidente da seccional, e nós temos presidentes nas subseções, e você talvez interferir Não, sugerir. na seara do colega, às vezes não pegue tão bem. Mas sim, já existem alguns projetos das subseções, não exatamente como o Eixão, Como eixão. mas nesse objetivo de incluir, de Porque trazer. aí você alcança essa intersecção que eu Sim, falei. sim. Você alcança a classe Mas social, é isso que a gente você tem alcança a raça. Exatamente. Mas é isso que a gente tem visto, né, Uhum, Flavinha? sim. Que tem outras, de outras regiões pensando e planejando, ainda mais no mês da conscientização. Então, Eu acho que o Eixão também a gente precisa pensar no sentido. Ele ali é um exemplo, ele não é nós não encerramos o Eixão por si só. Cada Eixão nosso tem uma novidade. exato. E um tema, né, amiga? Um tema, uma novidade, alguma coisa é trazida. E dali as pessoas vão criando ideias para os seus projetos também. Exatamente. Então não para em nós. É. Né? Ali o Eixão ele é uma, talvez vamos colocar aqui uma dica para que outras pessoas, e eu não digo só ordem, mas eu digo para que deputados, para que é um alerta para todos, porque todo mundo que vai ali fala, poxa, eu posso fazer esse projeto para o Estado? Eu posso fazer esse projeto também. Eu também sou conselheira do CONAD, que é um conselho que busca planejar políticas públicas para as pessoas com deficiência. E lá já tem gente em Salvador fazendo um projeto de uma caminhada. Assim como já tiveram caminhadas dos autistas, essas pessoas já pegaram também essas caminhadas, já transformaram em corrida. Então, assim, a gente, com isso, eu acho que é só um exemplo do que muitos podem fazer, e não digo só governo, mas eu digo governo, OAB, políticos, né? E ali, Empresas privadas. Né? empresas privadas, iniciativa privada. Então, ali você, com isso, como é importante que às vezes as pessoas acham, é só lazer, gente. Ali tem conscientização. A gente leva, tem orientações, por exemplo, tem as universidades que têm os projetos de extensão, esses alunos, eles vão para orientar a sociedade lá. Tem atendimento jurídico grátis de universidades, para que as pessoas sejam atendidas ali gratuitamente, orientadas também. Então, a cabeça borbulha também, sabe? De quando para quem está visitando esse projeto, vai com talvez... Depois surjam ideias novas para que essas pessoas façam alguma coisa. O bacana que eu acho é isso, como nós somos muito ativas, eu, Nath e Mainara, que iniciamos esse projeto. Então, a gente vai correndo atrás de patrocínio, o que nós vamos fazer, e a gente vai trazendo ideias. Mas isso, como é importante essa reunião de mulheres. Porque quando a gente reúne com mulheres, vão surgindo mais ideias e mais ideias. E você vê que nós mulheres não temos limite, né? E que a gente está servindo meio que de referência, né? Porque esse ano, por exemplo, teve do Upside Down, que teve um mês, né, da síndrome de Down, e eles fizeram um evento, e eu, pode deixar, vamos ser parceiros sim, vamos divulgar, porque é isso, mostrar também a síndrome nós de já Down. recebemos também algumas críticas, no sentido Sim, construtivas. é um evento barulhento. Como é que vocês fazem um evento para autistas que tem sensibilidade auditiva barulhento? Fone, né? Eu falei, Exatamente. aí a outra ideia, obrigada, né? A gente agradece e diz para a pessoa levar fone, levar óculos escuro, Seus, né, mas que
também a gente não se limita, a gente também não está só para o autista. Nós estamos para orientar a sociedade. Porque normalmente quem causa o bullying é o outro. Exatamente. Quem discrimina é o outro. Pela desinformação. Então, esse outro, ele precisa ser orientado. Exatamente. Ele usa o abafador porque eu passei por uma situação exatamente dessa. Eu estava saindo numa festa, o Guiné estava comigo, e aí tinha um menino pulando com o abafador e o outro menino, ele é autista, olha aí, ele é abafador. Eu falei... Aí, na mesma hora eu parei, eu podia ter passado, mas eu falei, olha, ele usa o abafador porque esse som tá muito alto, tá incomodando. Isso traz um conforto. Na mesma hora o menino parou. Aí ele, então tá. Você sabe que eu escutei uma fala no Cuidando do Cuidador, na live? Não sei se foi a última, estava a Ana Paula Saad, estava a Micheline. Foi a anterior. Acho que você não estava nessa. Não. Que a Ana Paula Saad falou, ela é a nossa parceira aqui, é psicóloga também, parceira que eu digo porque está sempre aqui com a gente. Ela teve uma fala tão interessante, ela falou assim, gente, quem sofre são os pais, porque a criança não, ela tem o universo dela e ela está bem no universo dela. Os pais é que sofrem, né? E às vezes até passam esse sofrimento para os filhos, né? Mas eu achei aquilo tão interessante, né? De que os pais é que sofrem, as crianças não, elas se adaptam. Mas eu acho um pouco, pela minha vivência nesse universo, né? O Gui já está indo para 10. O Gui tem muitos colegas na escola dele, tem muitas crianças atípicas que estão sendo diagnosticadas mais só agora. Eu vejo já um sofrimento nessas crianças que estão sendo laudadas com nível 1, né, de suporte, e com algum sofrimento, porque elas têm um entendimento ali da situação, e aquilo dali eu acho que se agrava comparado aos nível 2 e 3 que ficam nesse universo, nesse mundo, né, e eu vejo um sofrimento muito grande, não só das crianças, mas também dos pais, porque o cognitivo é muito preservado. Né? São as crianças, talvez, acho que a Ana Paula tenha se referido a um nível de comprometimento maior, né? Mas quando o nível de comprometimento é menor e capacidade intelectual preservada, e aí você percebe a exclusão, a não inclusão, pelo menos, é difícil, é doído. Gente, estamos aí viu como é rápido, né? Rápido. Então, assim, eu me despeço aqui, a gente já está concluindo, isso aqui é papo para bastante. A gente, mães atípicas é um assunto muito recorrente aqui no Fala Mulher, né? Porque nós sabemos o quanto é importante esse tipo de informação, né? O nosso papel aqui é acolhimento, informação, esclarecimento, né? Encorajamento, né? Então, está aqui nosso espaço a serviço, né? Nós fazemos parte de uma sociedade, né? Nós queremos participar desse processo, né? E a nossa parcela, né? Nossa parcela de contribuição, uma sociedade melhor, né? Que é um espaço de fala, né? Então, assim, eu me despeço, eu queria que você passasse esse episódio para as suas amigas, suas parceiras, suas conhecidas. E tá aí o convite para o dia 26 de abril, de 9 às 13 horas, aqui no Eixão, na altura da 110 Sul, 109 Sul. Tem metrô, gratuito domingo, então vem, tragam seus amigos, tragam as crianças, típicas ou atípicas, vamos todos nos divertirmos nesse dia, né? Deixa eu só pedir para o diretor colocar as fotos aí para gente. As fotos de episódios anteriores. Aí. Exatamente. Eu acho que você falou aí. Não, esse foi o segundo. Eu tava aí. Essa camiseta eu tenho. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro evento. O da camiseta azul eu tava. Isso daí foi o primeiro. Aí, quando eu fui vendo, aí o Gui, meu Gui, lindo, olha, petitico, tá enorme, tá quase com 1,50 m. Aí, eu aí, roteiro atípico. Aí, esse foi o último. Inclusão, isso. É um direito, não um favor. Não é um favor. Exatamente. Aí... Gente, aí tava muito maior, você viu? Foi o último.
Foi. É muito legal. Ai, que bom. Aí essa deve ser a dança, né? Ah lá, a dança. Ai, Daí, a ó. luta, a luta. Essa é a luta, né? Olha a luta. Ah, o estilo da dança. Dançando. Ai, nunca me falaram desse negócio. Sou muito desinformada. Esse tipo de dança tem muito no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Que é muito comum essa dança charme. Então vamos de lá, vamos nos despedindo. Vamos lá, isso. Essas fotos vão ficar Eu no queria nosso agradecer- episódio, né? Eu queria agradecer vocês pelo convite. Fala Mulher, queria agradecer. E para você, mãe, que está se sentindo sozinha, precisando de acolhimento, siga lá o roteiro atípico, roteiro underline atípico. Nós vamos deixar escrito aqui. Isso, compartilhem, né, para aquelas mães, para aquelas famílias que precisam ouvir o que a gente está falando aqui hoje, que é tão importante, e não deixem de nos seguir, né? Que isso também é extremamente É importante. importante, né? muito importante. Vamos lá. Eu também queria agradecer ao Fala Mulher, achei incrível esse programa, o nome do programa, mas eu vou reforçar uma frase que eu nem sei de quem é, mas que eu acho linda, que é: inclusão não é você convidar para o aniversário, inclusão é você chamar para dançar. E o Eixão Atípico, ele tem esse intuito, de chamar todos para dançar. Sério. E eu vou dar um tchau, dizendo que inclusão é intenção. É isso que as meninas estão fazendo. Tchau. Até o Tchau, próximo. gente. Tchau. Gente, muito bom. Maravilhoso, que delícia. Muito bom.